Boa noite a todos, a todas. Gostaria de agradecer o convite dos companheiros do Centro Espírita Luz e Verdade de São João de Meriti. Venho aqui mais uma vez participar deste trabalho virtual, enquanto as condições não permitem ainda a nossa presença física no mesmo ambiente. Saúdo a todos vocês como trabalhador da Instituição Espírita Caravana Fraterna Nosso Lar de Belford Roxo. O tema que eu venho falar hoje com vocês é o Espiritismo, e é um tema extraído do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não Vim Destruir a Lei. Essa é uma obra que está sendo estudada nas reuniões aqui da casa. Sobre o Espiritismo, vale lembrar que a palavra Espiritismo e também a palavra espírita foram palavras cujo sentido veio ser apresentado por Kardec em O Livro dos Espíritos, obra de filosofia espiritualista, através da qual foram reveladas ao mundo os princípios da doutrina espírita. Kardec disse na ocasião que para se designarem coisas novas são precisos termos novos. E segundo ele, a doutrina espírita, o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo, ou seja, nós, deveríamos ser chamados de espíritas ou espiritistas. Seguindo, em O que é o Espiritismo, 2 anos mais tarde, Kardec dirá que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. O Espiritismo, mais adiante, ele será apresentado como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Até aqui, nós vemos o Espiritismo sendo apresentado como ciência e filosofia. Mas, 7 anos depois do Livro dos Espíritos e 5 anos depois, após, o que é o Espiritismo, foi publicado finalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a explicação dos ensinos morais de Jesus, o Cristo, sob a luz do Espiritismo. Essa obra vai apresentar o Espiritismo como mais um passo na direção do conhecimento da lei de Deus, como a terceira revelação e como o Consolador prometido por Jesus, que nós já temos estudado, Acredito que muitos aqui já estudaram várias vezes sobre isso. O Espiritismo vem, então, após Moisés e após o próprio Cristo, não para destruir a lei, mas lançar novas luzes sobre ela, ajudando ao progresso da humanidade. Segundo Kardec, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Nós, através dos fenômenos espíritas e do uso da razão, nós podemos compreender melhor o sentido e as relações que se estabelecem entre o mundo espiritual e o mundo material, entre nós espíritos encarnados e aqueles espíritos que povoam o mundo espiritual. O Espiritismo mostra o mundo espiritual não como antes, mas como algo ou coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Agora não mais dentro do domínio do fantástico e do maravilhoso. Agora esses fenômenos passariam a ser vistos como algo natural, como parte
das leis de Deus, né? O Cristo já havia revelado muitas coisas sobre a essência espiritual, sobre a nossa essência espiritual e sobre a morada dos espíritos. Afinal, ele havia dito que seu reino não era desse mundo, era de outro mundo, né? E também que havia muitas moradas na casa do seu Pai, ou melhor, do nosso Pai, que é Deus. Mas muito do que Jesus disse permaneceu sem ser compreendido ou interpretado de forma equivocada. O Espiritismo, então, é a chave, vem se constituir como a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. A lei, Kardec vai nessa seção do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que a lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento teve essa personificação no próprio Cristo. O Espiritismo seria então a terceira revelação de Deus, ou melhor, da lei de Deus, mas não está personificado em nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas pelos espíritos em vários ou em todos os pontos da Terra, com o auxílio de uma multidão inumerável de intermediários, ou aquilo que chamamos médiuns, né? Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo vem agora dizer, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Portanto, o Espiritismo, na sequência do trabalho de iluminação da Terra, está associado ao cristianismo, né? A mensagem do Cristo, e vem dar continuidade à lei inicialmente apresentada por Moisés e depois por Jesus através de seus evangelhos. O Espiritismo nada vem ensinar que seja contrário ao que ensinou Jesus. Ele vem apenas desenvolver, completar e explicar melhor o que havia sido dito apenas sob forma alegórica, através de parábolas, por exemplo. Vem cumprir nos tempos preditos, como um verdadeiro Consolador prometido, né? O que o Cristo anunciou, e também preparar a realização das coisas futuras. Vejam bem quanta responsabilidade a nossa que participamos desse movimento, né? O movimento espírita, fundamentado na doutrina espírita, que é o próprio Espiritismo. O Espiritismo é, portanto, obra do Cristo, que é o responsável pelo movimento de regeneração que vem se operando na Terra e que vem trabalhando para estabelecer o reino de Deus entre nós. Para finalizar, então, podemos dizer que mais ou menos com essas palavras que foram ditas aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a compreensão do Espiritismo se completa, situando-o no contexto da história da humanidade e revelando sua importância na obra da regeneração planetária que já está em curso. Agradeço, então, né, já que o tempo já é escasso, né, concluo, né, agradeço a todos que puderam acompanhar essa exposição e desejo um até breve aos companheiros desta casa. Que todos e todas tenham uma excelente noite de paz, harmonia e de refazimento das energias, mas também dos ideais mais nobres.